Fechei o diagnóstico. A criança tem hipertireoidismo causado por doença de Graves, está lá, TRAB positivo. Qual é o tratamento inicial recomendado? Vamos fazer aqui uma comparação, certo? Quando a gente está diante de um paciente, de um adulto com hipertireoidismo por doença de Graves, dependendo do país, Estados Unidos, Europa, Brasil, há um pouco de divergência sobre qual seria o melhor tratamento inicial. Há quem prefira radioiodo, há quem prefira, como é o nosso caso aqui, tionamida. Na criança, também fica essa questão a gosto do freguês, ou a gente tem um tratamento inicial preferencial para esse público? A preferência é tionamida, né? Certo. Na criança eles têm alguma reticência em relação ao radiodo, né? Existe um certo temor em relação, a gente pode discutir um pouquinho a abordagem do radiodo na criança e no adolescente. Existe a questão também de você poder ter algum quadro transitório, de você conseguir controlar. Agora, a resposta à tionamida na criança também não é muito boa. Então, assim, a gente já está falando dessa certa urgência em abordar e controlar a função tiroidiana. A tionamida vai demorar um certo tempo para conseguir essa resposta, né? Proporcionalmente, a dose de tionamida é maior em relação a peso do que a gente usa no adulto. Tem os efeitos colaterais esperados com a tionamida. Então, se você tem um Graves, a gente pode discutir um pouquinho sobre iodo, mas aí talvez não tenha tanto problema com iodo, como tem com outras situações da criança, né? O pessoal da pediatria tem muito receio com radiodo. Acaba que tionamida, por esse receio, a tionamida acaba sendo, pelas diretrizes, a escolha. E da tionamida, né, Luciano? O metimazol. Isso, que né? aí segue a mesma linhagem da questão que a gente recomenda para adulto, né? O metimazol, ele tem a vantagem de ser administrado em uma única tomada, se precisar você pode dividir, mas em geral uma única tomada pode fazer. Tem uma maior eficiência em relação ao próprio Tiuracil, que seria outra alternativa, né? Então, não sei. E a questão do efeito adverso também, que o propil tem aquele temor da insuficiência hepática. Né? Embora o tapazol também possa dar doença hepática, geralmente é colestase e é reversível assim que você para a droga. E o propil você teria mais problema. Esse dado a gente não tem com tanta frequência na infância, né? Assim, a gente tem bem em adulto, até já o último guideline ele coloca que propil e metimazol teria mais ou menos a mesma incidência de efeito colateral hepático. É controverso, né? Tem algumas diretrizes que botam dados diferentes. A dose, como tudo em pediatria, Por seria quilo, baseada né? no peso do paciente, Maria. né? Começar ali com dose mais baixa, 0,25 mg por quilo, ou até uma dose de 0,5 mg por quilo naquele paciente que tem um quadro mais florido, um hipertireoidismo mais grave inicialmente. A diretriz fala até em 1 mg por quilo num paciente com um quadro realmente muito, muito grave. E aí o que eu achei interessante é que quando a gente fala em Graves na infância, tratamento, a diretriz ela cita mais a possibilidade de block replace do que, por exemplo, no adulto, né? Fazer tionamida e fazer levotiroxina. Acho que é uma ideia de que, de repente, você não vai conseguir colocar uma dose tão bem ajustada de tionamida para aquele paciente, vai acabar levando a um hipotireoidismo e vai ser necessário começar uma dose de levotiroxina para que ele se mantenha no tratamento com droga antitireoidiana. Então a diretriz ela chega a comparar o que seria melhor, começar uma dose mais baixa de tionamida e ir titulando ou fazer bloqueio e reposição. É óbvio que a gente vai preferir, né, mais seguro, fazer dose titulada. Inclusive ele cita trabalhos que comparou em termos de controle, não houve diferença, mas em termos de efeitos adversos, houve mais quando você fez o esquema block and replace, né? Quando você fez começar uma dose alta e assim que o T4 livre normalizar, você jogar ali a levotiroxina, você vai ter mais efeitos adversos. Sim. E o tratamento fica mais complexo, né? Para você orientar isso se de repente é um médico não especialista que está conduzindo, né? Até para o especialista fica mais difícil. Com certeza. Isso, aí você, no caso, na maioria das vezes, a gente vai começar com a dose 0,25 e aí você vai titular essa dose. Acho que é importante falar também dessa titulação, como é que ela deve ser. Né? O que a diretriz ela recomenda é que você reavalie a função tiroidiana já após um mês. Nos primeiros 3 meses, você faz a avaliação mensal. Só que tem que ter cuidado, porque aí já é igual a do adulto. Você não vai olhar o TSH. Isso. O alvo inicial. Esqueça o TSH nos primeiros 6 meses de tratamento. Né? O que você vai olhar é o T4 livre. Você quer normalizar o T4 livre. Baixar esse T4 livre para níveis normais. O TSH ele demora a normalizar. Isso é a mesma coisa para o adulto, a mesma coisa para a criança. Né? Então vamos lá observando a cada mês o T4 livre. O T4 livre não caiu ainda, aí você pode aumentar a dose, né, em
torno de 25%. Então, se a criança está usando 10, você pode aumentar para 12,5%. Ou o contrário, caiu demais o T4 livre, você pode reduzir a dose em 25%, até em 50%, dependendo, né, do quanto seja essa queda. A dificuldade é logística também, né? A gente só tem Tapazol de 5 e de 10. Né? Então, assim, o Tapazol é o nome comercial, né, do metimazol, mas todo mundo conhece por Tapazol mesmo, não tem muita dificuldade. Mas a gente só tem 5 e 10 e aí partir não é tão assim, não tem tanta evidência, né? Acaba tendo que fazer isso, né? Eu vou fazer 7,5, aí eu vou ter que fazer um comprimido de 5, mais meio de 5. Será que isso vai dar certo? Na prática, a gente vê muito seguir o que a gente também faz em adulto. Às vezes você pode fazer alternar a dose de um dia para o outro, você pode fazer 10 um dia 5, 10, um né? dia 5 para tentar o 7,5. É uma abordagem viável. E lembrando, se é uma criança que está muito sintomática em relação a questões adrenérgicas, há a possibilidade de associar um beta-bloqueador nessas primeiras semanas de tratamento até que os hormônios tireoidianos sejam melhor controlados. Cuidado se a criança tiver asma. Ele fala isso, né? Assim, a gente tem alguns dados em adultos que você pode usar os beta-bloqueadores cardioseletivos, né? Você evitaria essa questão em relação à asma. Mas aí criança acaba tendo uma prevalência maior de sintomas respiratórios, né? Eles citam propranolol e atenolol como possibilidades, né? E aí para asma seria mais complicado. Maravilha. Agora lembrar que vai suspender quando a criança normalizar o hormônio tiroidiano. Quando ela normalizar o T4, você suspende o beta-bloqueador. É só durante enquanto você aguarda a tionamida fazer efeito e diminuir a produção dos hormônios tiroidianos.